Eu queria simplesmente, para vocês e para os pais, mas principalmente para os pais, dizer uma palavrinha sobre a catequese, sobre este ritual. A primeira coisa é convidar os pais a assumirem de verdade essa atitude de promotores e promotoras da fé, dos filhos e das filhas. Não delegar isso a terceiros, né? Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Quando vocês colocam as crianças na catequese, vocês não estão delegando a terceiros, porque se nós falamos isso, nós cometemos um erro teológico. Porque nós não falamos que nós somos membros do corpo de Cristo. Então a igreja corpo de Cristo que educa o filho de vocês na fé. Então isso não é delegar a educação da fé a terceiros. Mas pode ser que em algumas ocasiões o nosso discurso seja em terceira pessoa. Não, isso é da catequista, isso é do padre, isso é do grupo de jovens. Não, os primeiros catequistas dos filhos são os pais, mas a gente pode falar também que os catequistas dos pais são os filhos. Eu conheço muitos filhos que trouxeram pais para a igreja por causa da experiência de fé. Então essa relação bonita entre o papai e a mamãe na caminhada de fé de vocês. E hoje nós vamos fazer o ritual da luz, o ritual das velas. As pessoas que estão um pouquinho mais acostumadas com a catequese mais clássica, talvez, eu não diria catequese clássica, eu diria catequese escolástica, a catequese que nós vivemos durante muito tempo na nossa igreja, às vezes acha estranho, porque fala assim, agora o bispo ou o padre cortou a vela do dia da crisma ou do dia da primeira comunhão. Não cortou, só foi reestruturado. Eu diria que nem reestruturado, nós só retomamos o que a igreja fazia há 1.500 anos atrás, há 1.600 anos atrás. Então, a gente precisa saber que a nossa igreja caminhou historicamente, que ela acabou fixando umas estruturas que ingenuamente a gente nem sabe que não era assim. A gente pensa que sempre foi assim, Então, eu vou dar um exemplo de como acontecia o sacramento da crisma, do batismo e da eucaristia na igreja primitiva. Como que acontecia? Era tudo junto, nós chamamos de sacramento da iniciação cristã. Quando alguém queria ser cristão, a primeira coisa que se fazia era levar a pessoa para a comunidade. Qual que é o seu nome mesmo? Enzo. Fala assim, o Enzo está querendo ser cristão. Aí, Enzo, a comunidade, no caso dos seus coleguinhas, ia olhar e ia falar assim, Enzo, tô sabendo dos pepinos do Enzo aí. Então tem que fazer um processo bem feito. Aí começava o seu processo. Então, toda semana você se reuniria com um educador, com um padre ou com um irmão, e ele ia te fazendo as introduções, ou ia te introduzindo na fé, ia falando as coisas de Cristo para você. E os ritos, eles eram separados, eles eram feitos devagarzinho, a gente não fazia tudo. Então, um dia você vinha e recebia a palavra, outro dia você vinha e eles explicavam o sentido dos olhos, Outro dia você vinha e eles explicavam o sentido da luz, que é o que você vai fazer hoje. Aí no dia do seu batismo, tinha uma piscina lá fora da igreja. Piscina mesmo. Aí o que acontecia? O presbítero estava lá, o padre, Você passava pelas águas do batismo, era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vinha em procissão. Quando você chegasse ali na portinha da igreja, adivinha quem estava lá? O bispo. Antes de você entrar, o bispo confirmava o seu batismo, ou seja, te crismava. E aí você entrava e participava da Santa Missa para fazer a comunhão. Era assim, funcionava. Como nós tivemos uma conversão em massa, o que aconteceu? Nós invertemos, por uma questão didática. Nós invertemos, porque agora o cristianismo virou uma religião de massas. Então, a gente acabou fazendo assim uma reestruturação pedagógica, que foi, a criança é batizada pequenininha, porque o evangelho nos permite isso, a igreja nos permite isso. Aí, quando ela está na idade da razão, ela entra na catequese,
faz a primeira comunhão, e para não perder o vínculo com a igreja, faz a catequese de crisma e depois não volta nunca mais, né? Mais ou menos isso que aconteceu, não é assim? Pois é. Então o que a igreja está fazendo agora? A gente mantém essa estrutura, mas a igreja está retomando a espiritualidade do primeiro milênio, dizendo, esses meninos e essas meninas que estão aqui precisam saber o que eles estão fazendo. Por isso vamos voltar com alguns ritos, como eu disse ontem, porque quem vive sem rito e sem símbolo, ou é animal, está na barbárie, ou é muito santo. Porque quem vive sem símbolos e sem rito, ou já está na vida mística e conseguiu a união espiritual com Deus, então está para além de todo símbolo, ou é bárbaro. Nós, como ainda não chegamos totalmente à barbárie, estamos próximos, mas não chegamos, né? Nós ainda precisamos de símbolos, e como ainda a maioria de nós não chegamos a ser místicos, necessitamos dos ritos. Então, por isso, o rito é muito importante. E saber o que o rito significa. Seu nome é Lucas. Quando você acender esta vela aqui, tem um significado, né? Nós vamos professar a nossa fé. Então você vai com a vela acesa, invocando a ajuda do Espírito Santo, nós todos. Nós vamos fazer, por exemplo, para todos a pergunta, né, sobre a fé que nós celebramos. Nós vamos professar a fé em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, com a luz acesa, né, para dizer, eu quero que a luz do Espírito Santo de Deus ilumine a minha vida e a minha inteligência. Porque eu sei que quanto mais iluminado eu for, menos mal eu farei. Porque a santidade se trata disso. A santidade não se trata de orar muito. Aliás, diz um ditado por aí que quem reza demais desconfia de Deus, né? Então tomam cuidado, né? Não se trata de rezar muito, se trata de rezar sempre, que é diferente, né? Mas da profunda conexão com Deus que nos faz praticar a caridade. Lembram da virtude teologal, das 3 virtudes? Fé, esperança e a maior de todas é qual? Então pronto, eu não escrevi esse texto não, tá? Foi São Paulo que escreveu. Então tá lá, é só ler, né? Então é disso que se trata a nossa fé, tá bom? Então uma explicação assim um pouquinho mais cansativa, mas importante, principalmente para os pais. Depois vocês não se preocupem com isso não, porque vocês vão aprendendo aos pouquinhos, né? A vida vai ensinando aos pouquinhos. Por enquanto, viver bem aquilo que está sendo pregado para vocês e aquilo que, né, está sendo proposto pela igreja. Amém?